Aí, agora sim, graça e paz. Querido irmão, querida irmã, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Essa é a nossa terceira live, no nosso terceiro dia dos 120 dias de consagração. Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua companhia, em mais este propósito, né, de 120 dias de consagração. Esse é o nosso nono ano, entrando em consagração. Começamos com projetos de 90 dias, depois migramos, né, para o propósito com 120 dias, e estamos caminhando em crescimento e na busca do Espírito Santo, do avivamento, e eu creio que estes dias serão dias de um grande mover da parte do Senhor sobre a tua vida, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Querido, querida, a live de hoje é gravada, tá? Eu estou gravando agora mais cedo. Essa quarta-feira é a última quarta-feira do semestre que eu dou aula, né? Então hoje eu estou terminando, enquanto está rolando a live aqui, eu estou terminando um módulo na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, né? Com os meus alunos, e a partir da quarta-feira que vem, aí nós vamos ter a nossa live ao vivo, não vai precisar ser gravada, tá bom? Mas hoje é gravada, então hoje eu não tenho condições de coletar ao final da live os motivos de oração. No entanto, todo o restante do nosso objetivo a gente vai cumprir aqui, tá bom? Alguns lembretezinhos para você. Se você ainda não pegou o plano de leitura da Bíblia em 120 dias, esse plano de leitura da Bíblia está disponível nos grupos principais de WhatsApp da nossa igreja, tá? Se você não entrou em algum grupo ainda e for adicionado no grupo, obviamente você não vai ter acesso às informações anteriores, mas você pode pedir esse plano de leitura para um líder ministerial, para um líder de célula, enfim, você pode fazer esse pedido, ou para mim mesmo, tá? E a gente vai enviar esse plano de leitura para você. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, tá? Por isso não é uma leitura de Gênesis a Apocalipse, mas é uma leitura que organiza os acontecimentos em ordem cronológica, e por isso, nesse terceiro dia, nós estamos lendo os capítulos 11 a 20 do livro de Jó, né? Então essa é a nossa leitura de hoje, Jó capítulos 11 a 20. Amanhã o nosso trecho de leitura vai ser Jó capítulos de 21 a 31, tá? Já caminhando aí para a metade final do livro de Jó, e aí na sexta-feira a gente encerra o livro de Jó para no final de semana voltarmos lá em Gênesis capítulo 12, né? Todo motivo de Jó tá por aí, nós já conversamos antes, né? Na live de ontem eu falei um pouquinho acerca disso, né? Explicando para você o porquê que Jó ele está dentro, né, desse intervalo entre Gênesis 11 e Gênesis 12, quando termina o período histórico da criação e vai começar o período histórico patriarcal, né, da era patriarcal ali, nos períodos históricos bíblicos. Tudo isso, né, você que já passou pela sala de imersão na Bíblia, no módulo de Antigo Testamento, na nossa escola dominical, a gente vê isso, né, a gente começa o nosso semestre de estudos na sala Imersão na Bíblia, tocando exatamente nesses pontos, né, nos momentos, principais períodos históricos do Testamento que nós estamos estudando. Esse semestre nós estamos estudando o Novo Testamento, né? Mas a gente começa tocando períodos históricos, mas a gente vai conhecer, né, os blocos literários da Bíblia, que é a forma que a nossa Bíblia está organizada, né, em blocos literários. Pois dentro desses blocos a gente vai explorar cada um dos gêneros, né, e aí nós vamos conhecendo a Bíblia de uma maneira um pouco mais panorâmica. Quando a gente lê a Bíblia da forma que nós estamos lendo, né, a Bíblia em ordem cronológica, isso dá para nós também uma visão panorâmica bem legal da palavra do Senhor, né, e eu quero muito motivar você a persistir nessa leitura, tá bom? É necessário também eu ressaltar para você aqui o seguinte,
o propósito de 120 dias de consagração não é um plano de leitura bíblica anual, tá bom? Ele não é, o objetivo não é apenas a leitura da palavra. Na verdade, a leitura da palavra é um adendo, porque ler a Bíblia todos os dias, eu reconheço que requer tempo e disponibilidade por parte do participante do propósito, né? Então, o propósito em si, o propósito de 120 dias de consagração é você jejuar e orar, ok? O propósito é esse. Se você quiser aderir ao projeto de leitura bíblica em 120 dias, aí você entra. Se você não tiver condições de dispendiar por dia 1 hora, 1 hora e meia, às vezes até 2 horas para fazer a leitura, então é melhor que você continue com a tua leitura devocional diária, né, no tempo que você conseguir. Faça a tua leitura devocional diária e não se preocupe com o plano de leitura bíblica que nós estamos dispondo. O que também não é nenhum impedimento para que você participe das lives, ok? De repente você não está lendo a Bíblia em 120 dias, não tem problema nenhum, tá? Você está lendo as tuas passagens de edificação diária, tá? Mas não está seguindo o plano que nós estamos seguindo. Isso não tem problema, tá? Mas vai participar das lives? Ótimo, você é muito bem-vindo, claro, é muito bem-vindo nas lives, porque na live você vai ser exposto mais um pouquinho. Então, essa informação é relevantíssima para a gente não confundir 120 dias de consagração com leitura da Bíblia em 120 dias. A leitura da Bíblia é um adendo ao propósito de consagração. O propósito de consagração ele é baseado em oração e jejum. Claro, eu não preciso nem dizer que é indispensável você estar na igreja, né, principalmente nos domingos. Eu não preciso nem dizer que é indispensável você ter a tua dinâmica de leitura, se você estiver lendo a leitura, seguindo o plano de leitura, você ter a tua dinâmica de leitura bíblica, é indispensável isso, tá? Estes são os pontos indispensáveis. Mas o que nós acrescentamos em unidade no decorrer de 120 dias é o jejum e a oração, ok? Se der, leia a Bíblia conforme o plano que nós estamos seguindo. Se não der, fique em muita paz nesse sentido, ok? Gente, nós continuamos em oração pelo Rio Grande do Sul, né? Nós continuamos em oração pela situação que nós estamos acompanhando. Eu tenho participado o nosso grupo o principal, né, o grupo de WhatsApp da nossa igreja, com as notícias que têm chegado. Perdão. E hoje, mais cedo, na parte da manhã, eu enviei para vocês uma palavra do Bispo Nelson, que é o bispo presidente da 2ª Região Eclesiástica, falando, né, acerca das parcerias que a Igreja Metodista, através da sua sede regional, já fez com o poder público para que todas as doações que estão sendo enviadas possam ser viabilizadas àqueles que de fato estão necessitando, né? Então, as doações estão chegando, na sede regional da 2ª Região e estão também chegando nos seus devidos destinos, nas pessoas que carecem desses apoios, tá? Então, se você tinha alguma dúvida, se não estava havendo um travamento por parte de poder público, ou seja, de quem for, para que as doações não chegassem ao destino, hoje nós já tivemos esse esclarecimento por parte do próprio Bispo Nelson, que graças às parcerias que já foram firmadas, inclusive com o poder público, não está havendo nenhum travamento, ao menos para a Igreja Metodista na 2ª Região, para que essas doações possam fluir e chegar nos seus devidos destinos, tá? Nas pessoas que estão sendo cuidadas e amparadas, inclusive em colégios metodistas, em igrejas metodistas e outras instituições que dizem respeito à Igreja Metodista, ok? Então, podem continuar
fazendo as suas doações, podem continuar fazendo os seus Pix, tá? Conforme também está nos nossos grupos de WhatsApp da Igreja Metodista Central, porque as doações estão chegando na sede regional e sendo disponibilizadas conforme as necessidades ali dos necessitados nesse momento. Sobretudo, a nossa oração nesse momento também em favor dos nossos irmãos e irmãs gaúchos e gaúchas ali do Rio Grande do Sul. Amém, queridos? Vamos ter o nosso momento de partilha da palavra do Senhor, né? Hoje o nosso trecho de leitura, conforme eu disse, foi o trecho de Jó, capítulos 11 a 20, e dentro desse bloco, eu quero hoje partilhar com você um trecho de uma oração maravilhosa que Jó faz e que está registrada no capítulo 17 do seu livro. Então, se você puder abrir a sua Bíblia já em Jó, capítulo 17, eu quero convidar você a isso, por gentileza, Jó, capítulo 17, a partir do primeiro versículo. Amém? Jó, capítulo 17, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e eu só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, e sê meu fiador para contigo mesmo. Só esses 3 versículos aqui. Na verdade, eu gostaria de firmar a minha reflexão com você nesta noite, no primeiro versículo, e no pedido que Jó faz aqui no versículo 3. Primeiro versículo, Jó chega a uma conclusão. Ele diz assim: eu não tenho outra alternativa senão a sepultura. Jó está dizendo: eu sou um morto-vivo. Eu reconheço que a morte já é a realidade mais próxima de mim. Essa é a fala de Jó, a sua confissão ali no versículo 1. E no versículo 3, ele diz assim: me dá um penhor. Ele faz um pedido que no fundo, expressa que, embora a lógica apontasse para uma realidade de morte, no fundo, em algum lugar, ele guardava uma fé de que o Senhor poderia aplicar algum valor em Jó, aplicar algum valor na vida dele. E esse valor, ele fica mais nítido e mais bonito quando Jó diz ao Senhor: Criador, para contigo mesmo. Jó, ele diz: seja aquele que vai assumir a minha dívida. E Jó, ele reconhece quem é o alvo dessa dívida. Ele diz: seja o meu fiador para contigo mesmo. É como se Jó devesse para alguém e estivesse falando diretamente com este para o qual ele deve. Ele diz: me empresta dinheiro para te pagar. Me empresta valor para te pagar, para ressarcir aquilo que eu devo para você. De forma que a minha dívida ela seja negociada e tida como aniquilada, como nula, uma vez que eu te apresentei um recurso, mas esse recurso saiu do teu bolso mesmo. Jó, ele está dizendo isso. E ele está fazendo essa proposta para o Senhor. Querido, querida, eu gostaria de trazer essa realidade para a nossa vida, para a nossa caminhada. Porque olha só, a palavra do Senhor, ela diz, lá em Efésios capítulo 2, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Todos nós estávamos mortos por conta da nossa natureza pecaminosa. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sendo o salário do pecado a morte,
antes de nós renunciarmos o pecado da nossa existência, antes de nós renunciarmos às nossas práticas reprováveis e que desagradavam o Senhor, antes disso, o nosso rumo, o nosso caminho, era um caminho à sepultura. Como Jó reconhece a seu respeito aqui no versículo 1. Ele diz, eu não tenho outra alternativa, os meus olhos não conseguem enxergar a não ser a sepultura. Eu não consigo chegar, eu não consigo deter esperanças com outro futuro, a não ser um futuro de morte. Jó, ele coloca isso a seu próprio respeito. Querida, esse é o reconhecimento do arrependimento. Esse é o reconhecimento que, para nós, é tido, ou por nós é tido, a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e dizemos para o Senhor, se não for pelo Senhor, eu não tenho salvação. Se não for pelo Senhor, eu não tenho remissão. Um homem não pode redimir a si mesmo. Ontem, inclusive, nós tivemos um comentário da Roberta, falando ali acerca, se não me engano, do capítulo 7 de Jó, né, quando Jó, ele diz para o Senhor, se não me engano, ali no capítulo 7, no versículo 19, alguma coisa assim, né? Mas Jó, ele falando, eu não tenho condições de remissão, né? E ontem, comentando sobre esse trecho que foi colocado, eu não lembro se é exatamente esse trecho, tá, queridos? É só voltar na live de ontem aí, vocês veem, ou se a Roberta estiver assistindo aí, coloca no comentário para nós, Roberta, por gentileza, tá bom? Mas ontem nós falamos, e eu comentei aquela passagem, dizendo assim, a realidade é justamente essa, por nós mesmos, por nossa força, nós não temos como nos redimir, nós não temos como nos salvar, nós não temos condições pessoais, particulares, em nós mesmos, de proporcionar a nós uma condição de livramento. E para isso nós dependemos do Senhor. E o caminho do arrependimento é o caminho que vai nos levar a isso. O caminho do arrependimento vai nos levar ao reconhecimento da nossa insuficiência, vai nos levar ao reconhecimento do nosso pecado e vai nos levar ao reconhecimento da nossa dependência do Senhor para resolvermos esta chaga, este mal que é o pecado, e que vai nos assolando, que vai nos corroendo, né, e nos mantendo em uma condição de morte. O salário do pecado é a morte. Quando eu olho para Jó fazendo esta declaração no capítulo 17, versículo 1, ele dizendo, eu não tenho outra perspectiva, no meu ponto de vista, senão a sepultura, eu percebo Jó vislumbrando que, por ele, pela sua lógica, pelo alcance dos seus esforços e dos seus recursos, ele não tinha muito o que fazer a respeito da sua própria condição, né? Por isso eu atribuo este reconhecimento a uma prática de um início de arrependimento. Que o arrependimento está começando aqui, por alguém que percebeu que por si só não consegue se salvar. Agora, no versículo 3 deste mesmo capítulo, a gente tem uma manifestação de esperança por parte de Jó. Quando ele diz, deposita um valor em mim, Senhor. Deposita um valor em mim. Coloca algo na minha vida. Sabe, revigora a minha esperança. Revigora as minhas possibilidades. Por mim mesmo eu não tenho possibilidades, mas deposita alguma possibilidade em mim. E mais linda é a declaração, ou o pedido, a súplica desesperada que ele faz, dizendo, seja meu fiador para contigo mesmo. Seja aquele que vai perdoar a minha dívida, ou mais do que isso, vai assumir a minha dívida como sua. Aqui eu vejo o Jesus Cristo e o papel da cruz do Calvário na nossa vida, querido. Porque para pensar, quem é Jesus Cristo para conosco, quando reconhecemos que somos pecadores, quem é Jesus Cristo senão o nosso fiador? Senão aquele que assume a nossa dívida para com o Pai. E sendo Ele e o Pai, assim como o Espírito Santo, manifestações de uma mesma pessoa, Jesus ele está assumindo a dívida
dívida que eu tenho para com Ele mesmo. Uma vez que nós cremos em um Deus trino, em três manifestações, três pessoas de uma mesma essência. A dívida que nós temos é com o próprio Senhor. E quando nós assumimos esse pedido diante de Jesus, né, o pedido pela salvação da nossa alma, pela salvação da nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida, quando nós declaramos a nossa dependência a Ele, quando nós dizemos, Senhor, sozinho eu não tenho salvação, então seja aquele que vai proporcionar a minha salvação, nós estamos fazendo exatamente o mesmo pedido que Jó fez. Um pedido que nasce no reconhecimento de quem nós somos, assim como Jó reconheceu quem ele era, e ele dizia, o meu destino é a sepultura. Quando nós reconhecemos que estamos mortos, quando estamos na condição dos nossos delitos e pecados, o reconhecimento é exatamente o mesmo. Mas quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós também estamos reconhecendo Jesus como fiador das nossas vidas, fiador da nossa história. Ao ponto de termos uma realidade muito parecida com a realidade do pedido de Jó, no versículo 3, quando ele diz, seja o meu fiador. Querido, querida, hoje eu tenho ao menos duas reflexões para fazer com você sobre esta realidade que nós enxergamos nesse texto. A primeira reflexão é com você, que já tem Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida, como Salvador da tua trajetória, da tua história. Você tem crido e desfrutado da condição de ter um fiador para com Deus, na pessoa de Jesus Cristo? E por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes, amados, amadas, nós declaramos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, mas no dia a dia, a nossa conduta, ela não condiz com isso. Como não, pastor? Dá uma olhada. Quando a gente levanta o nosso passado e as acusações e os pecados do passado, nós estamos arrancando o escrito de dívida da mão do fiador. Estamos trazendo essa dívida, esse peso, de novo para nós. Quando a gente questiona o fato de termos sido um dia libertos, um dia salvos, um dia remidos, um dia redimidos, um dia limpos, um dia perdoados, quando a gente questiona isso, nós estamos arrancando o escrito de dívida da mão do fiador e trazendo novamente esse peso para sobre as nossas vidas e para debaixo da nossa responsabilidade. Quando a gente questiona a transformação que tivemos por conta de um deslize, por conta de um tropeção, e colocamos todo o processo de transformação pelo qual já passamos em xeque, ao ponto de dizer, eu não passo de um pecador, eu não passo de alguém que não tem jeito, e às vezes pensamos em desistir. Nós estamos arrancando o nosso escrito de dívida da mão do fiador e trazendo para sobre os nossos ombros o peso dessa dívida. Querido, querida, eu quero te motivar. Você que já tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não tira o escrito de dívida da mão dele, não. Sabe por quê? Porque esse escrito de dívida, conforme diz a palavra em Colossenses capítulo 2, no versículo 14, ele já foi quitado e está pregado na cruz do Calvário. Confere isso em Colossenses 2,14. A dívida do teu pecado, a dívida do pecado que você cometeu, a dívida da tua antiga identidade, a dívida daquilo que você era antes de um encontro legítimo com Cristo, essa já foi paga. Não tira da cruz, não tira da mão do fiador, porque o fiador já pagou esta dívida. Não resgate ela para você.
Não resgate ela para você. Mas viva como alguém remido, redimido, e quando pensamentos se levantarem, querendo trazer de volta o passado, querendo trazer de volta antigas identidades, querendo trazer de volta aquilo que não condiz com o propósito de Deus e que não condiz com a tua atual identidade, repreende isso na autoridade do nome de Jesus e volte para a tua condição de filho, de filha, de alguém redimido, de alguém que recebeu do Senhor o penhor. Olha de novo esse versículo 3 de Jó, capítulo 17. O Senhor já depositou penhor na tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Se a tua condição é a condição de alguém salvo, entregue e redimido, alguém que já confessou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Agora, numa segunda reflexão, pode ser que esse não seja o teu caso. Ou seja, pode ser que você ainda não tenha confessado Jesus como Senhor e como Salvador da tua vida. Aí esse escrito de dívida precisa ir para a mão de Jesus. Aí você precisa descobrir Jesus como muito mais do que aquele cuja religião cristã fala, mas como teu fiador. Aí você precisa descobrir Jesus como teu Salvador, como teu Redentor, como aquele que vai te remir, como aquele que vai pegar o escrito de dívida do teu pecado, que ainda é ativo, e pregar esse escrito de dívida de uma vez por todas na cruz do Calvário, conforme a promessa deste texto que eu acabei de citar, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Agora, para que isso aconteça, é necessário orar como Jó orou. Seja meu fiador, Senhor. Deposita um penhor em mim. É necessário entregar a sua vida para Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. E é simples assim, querido. É simples assim. Porque antes dessa entrega, antes desta súplica pelo Senhor ser teu fiador, pelo Senhor remir a tua vida, perdoar os teus pecados, te limpar e encravar o teu escrito de dívida na cruz, antes desse pedido, a tua realidade é exatamente esta do versículo 1 de Jó, capítulo 17. No versículo 1, ele diz: eu não enxergo outra estação final na minha trajetória, senão o sepulcro. O salário do pecado é a morte. Traduzindo isso, o salário do pecado é a morte eterna, é o inferno, é o distanciamento eterno de Deus. Mas esse mesmo texto, Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esta vida eterna, querida, ela já é ofertada por Cristo Jesus, é um dom gratuito. Por isso que pedir para Jesus ser o nosso fiador para com Ele mesmo, ou seja, em referência à dívida que nós temos com Ele mesmo, pedir para que Ele seja o nosso fiador não é absurdo. Muito pelo contrário, é o que o Senhor espera de mim e de você. Eu já fiz isso. E glórias a Deus, porque um dia, lá na minha adolescência, nos meus 14 anos de idade, eu fiz isso. Muitos dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão assistindo esta mensagem já fizeram isso. Quem sabe aquele que enviou essa mensagem para você já fez isso na sua trajetória. Mas e você? Você já deu esse passo? Você já pode olhar para o Senhor e dizer: eu tenho um fiador, com esta certeza, com esta convicção? Ou quem sabe resta alguma dúvida no teu coração? Porque se resta alguma dúvida no teu coração, hoje, com a graça de Deus, essa mensagem chegou até você, para que você pudesse descobrir que há um fiador para resolver uma dívida eterna. Não uma dívida terrena, mas uma dívida eterna. A dívida que te arrastaria para uma perdição eterna. A dívida que só pode ser fiada, que só pode ser penhorada por aquele que tem nas suas mãos o sim e o amém para a tua salvação. Diz a palavra em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que Jesus, com o seu sangue, comprou para si povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. E esta mesma palavra
lá no Evangelho de João, mesmo escritor do Apocalipse, no seu Evangelho, ele escreve no capítulo de número no capítulo de número 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, falando de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, você crê que você pode ter um fiador. Porque o fato de Deus ter dado Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, diz respeito exatamente a isso. Diz respeito a Deus tornar você mais uma vez compatível com uma condição de vida eterna. Vida eterna e não morte eterna. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Como fazer isso, pastor? É muito simples, é grátis. É grátis. Como fazer isso? A forma é muito simples. Em Romanos capítulo 10, nos versos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz que se eu creio com meu coração, lembra? Todo aquele que nele crê, então o pressuposto básico é crer. Se eu creio com meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, eu serei salvo. E a palavra diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para que todos possam ouvir. Se você crê e confessar, você é justificado. São necessários esses dois passos. Isso não diz respeito a esforço nenhum. Continua sendo gratuito. Continua sendo gratuito. Mas é necessário dar estes dois passos. Crer, e se você crer, você já deu um. Falta um. Confessar com a tua boca. E para você confessar com a tua boca, querido, querida, é muito simples. Eu quero te ajudar a isso. É o teu desejo ter um fiador? Ter alguém que vai arrancar o teu escrito de dívida, do teu rótulo de pecador, e de uma vez por todas encravar esse escrito de dívida na cruz do Calvário? É teu propósito? Se é teu propósito, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo, a repetir essa oração, repetir mesmo, tá? Com a sua boca, aí onde você está, sozinho na sua casa, ou acompanhado, não sei, mas repetir esta oração. E se de repente a tua condição é de alguém que sabe que Jesus é o seu fiador, mas está precisando renovar esta aliança com ele, repete essa oração também, ok? Vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida diante do Senhor e eu te peço, seja meu fiador, seja meu salvador, porque eu creio que o Senhor ressuscitou de entre os mortos e que eu creio que com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, o Senhor comprou para si povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Isso significa que o Senhor já liberou o crédito, que o Senhor já liberou o penhor para comprar a minha vida. E nesta noite, eu declaro que eu creio que o Senhor me comprou, que eu creio que o teu sacrifício, ó Jesus, foi para salvar a minha vida de uma morte eterna. Obrigado por ser meu fiador. Obrigado por encravar o meu escrito de dívida na cruz do Calvário. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu não preciso nem dizer para você, você que é da igreja, você que não é, que essa é uma mensagem para você enviar para mais gente, né? Tá muito simples de você fazer isso. Terminando essa live, já manda para alguém que você julga que precisa, ok? Vamos ter o nosso momento de oração. Vamos ter o nosso momento de oração, orar pelo Rio Grande do Sul. Se você tem algum motivo de oração, coloca ele aí no teu coração e nós vamos entrar em concordância, né, pelos motivos de oração. A palavra
diz que aquilo que nós pedimos, em nome de Jesus, nos é concedido. Embora também Tiago ele nos ensine que às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. O pedir mal é pedir fora daquilo que o Senhor estabelece como sua própria vontade. Então existem pedidos, queridos, que não são atendidos porque são considerados, quando confrontados com a palavra, como maus pedidos. Alinha o teu motivo de oração, alinha o teu pedido de oração à palavra, às escrituras, à Bíblia. E assim, aquilo que você coloca diante do Senhor vai ser atendido, vai ser ouvido. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te pedimos misericórdia sobre o Rio Grande do Sul. Nós pedimos que pela tua graça, o Senhor, ó Deus, derrame, Senhor, resposta, salvação, graça ali sobre os nossos irmãos gaúchos. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia daquele estado. E traz, ó Deus, traz a paz que eles tanto necessitam nestes dias. Faz com que aquelas águas abaixem. Repreende todo o vento de chuva. Repreende todas as águas que estejam, Senhor, programadas, meu Deus, para cair ali no Rio Grande do Sul. Meu Deus, as notícias dizem que há ameaças de fortes ventos, ventos de mais de 100 km por hora, e tempestades lá no sul. Senhor, tem misericórdia. Sopra isso, com a tua boca, para longe, Deus, para longe do Rio Grande do Sul. E dá aos teus filhos um tempo de paz, Pai, nós pedimos, nós clamamos, tem misericórdia. Deus fiel, eu quero também colocar diante de ti os motivos de oração desse teu filho, dessa tua filha que aqui estão acompanhando este vídeo. Senhor, em nome de Jesus, aos pedidos que estiverem alinhados com a tua vontade, com a tua palavra. Meu Deus, obrigado por este alinhamento. Senhor, se porventura houverem pedidos que não estão alinhados à tua vontade, Senhor, revela isso ao teu filho, à tua filha, e leva o teu servo, a tua serva ao alinhamento. Para também resposta, Senhor, sobre cada um destes motivos de oração que são apresentados ao Senhor nesta hora. Eu creio que o Senhor é o Deus que ouve, creio que o Senhor é o Deus que intervém, creio que o Senhor é o Deus que responde com cura, com milagre, com restauração. Eu oro agradecido, crendo na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querido, querida, perdão. Louvado seja Deus por mais esse tempo. Engrandecido seja o nome do Senhor. Lembrando que hoje esta live não é live, né? É um vídeo que eu fiz mais cedo, pelo fato de agora, enquanto vocês estão acompanhando essa transmissão, eu estou dando aula, né, na nossa faculdade de teologia da Igreja Metodista. Essa é a última aula do semestre, desse bloco de disciplinas que eu dou na quarta-feira. Então, na quarta que vem, a gente já vai estar ao vivo, mas amanhã, às 21 horas, nós vamos estar ao vivo. As lives são lives mesmo, e também na sexta-feira, às 21 horas, nós vamos estar ao vivo. Nosso trecho de leitura para amanhã, para aqueles que estão acompanhando há 20 dias, nosso trecho de leitura para amanhã é Jó capítulos 21 a 31. Ó. Amanhã, nós nos vemos amanhã, debaixo da graça e do cuidado do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amanhã, às 21 horas, ao vivo, nós estaremos juntos aqui no canal da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Deus te abençoe, querido, querida, em nome de Jesus.